Albert Einstein já dizia: todos somos gênios. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade em subir em árvores, ele viverá a sua vida toda acreditando que é incapaz. Senhoras e senhores do júri, no julgamento de hoje temos a escola de hoje em dia. Obrigado por terem vindo. A escola de hoje em dia não força apenas que peixes subam em árvores, mas ainda o fazem descer e fazer uma corrida de 10 milhas. Me diga, escola, você tem orgulho das coisas que tem feito? Transformando milhões de pessoas em robôs. Você acha isso engraçado? Você tem ideia de quantas crianças se identificam com esse peixe? Nadando contra a corrente e nunca encontrando seus dons? Pensando que são estúpidas, acreditando que são inúteis? Mas chegou a hora. Chega de desculpas. Eu peço para a escola se levantar e acuso-a de matar a criatividade, a individualidade por ser intelectualmente abusiva. É uma instituição antiga que sobreviveu fazendo isso. Com isso, meritíssimo, encerro meu discurso de abertura. E se eu puder apresentar minhas evidências, eu provarei tudo isso. Continue. Exposição A. Isso é um telefone hoje em dia. Vocês reconhecem isso? Isso é um telefone de 150 anos atrás. É muito diferente, não? Acompanhem meu raciocínio. Isso é um carro de hoje em dia. E isso é um carro de 150 anos atrás. Tem uma grande diferença, certo? Agora vejam isso. Isso é uma sala de aula de hoje em dia. E isso é uma sala de aula de 150 anos atrás. Isso não é uma vergonha? Em mais de um século, nada mudou. Você ainda diz que prepara as crianças para o futuro. Com essas evidências, eu preciso perguntar: você prepara as crianças para o futuro ou para o passado? Eu analisei seu passado e cheguei à conclusão que você foi feita para treinar pessoas a trabalharem em fábricas. O que explica por que você coloca os alunos em filas, tudo bonito e agradável. Pede para elas ficarem sentadas, levantar a mão se quiserem falar. Dão a elas pequenos intervalos para comer em uma jornada de 8 horas. E as fazem competir por um A nas provas. A, letra que determina a qualidade de produtos. Daí, carne de primeira ou tipo A. Eu sei, naquele tempo, tudo era diferente. Todos temos um passado, eu também não sou nenhum Gandhi. Mas, nos dias de hoje, nós não precisamos fabricar robôs zumbis. O mundo mudou. Precisamos agora de pessoas que pensem de forma criativa, inovadora, crítica e independente, com a habilidade de se conectar. Todo cientista diz que não existem 2 cérebros iguais. E qualquer pai ou mãe com 2 ou mais filhos podem confirmar isso. Então nos explique por que você trata todos os alunos da mesma forma, como se fossem forminhas de cookies ou bonés, ensinando a eles a mesma porcaria que deveriam servir para todos. Cuidado com as palavras. Me desculpe, meritíssimo, mas se o médico prescreve o mesmo remédio para todos os seus pacientes, os resultados seriam trágicos. Muitas pessoas ficariam doentes. E quando falamos da escola, é exatamente isso que acontece. Péssimas práticas educacionais, onde um professor fica em pé na frente de 20 crianças, com diferentes pontos fortes, diferentes necessidades, diferentes dons, diferentes sonhos, e você ainda ensina a mesma coisa, da mesma maneira. Isso é horrível! Senhoras e senhores, a ré não deveria ser absolvida. Esse deve ser o caso com o maior número de delitos de todos os tempos. E ainda nem mencionamos a forma como você trata seus funcionários. Protesto. Negado, quero ouvir isso. Isso é uma vergonha! Quer dizer, os professores possuem o trabalho mais importante do planeta e mesmo assim são mal remunerados. Não é nenhuma surpresa que muitos estudantes não chegam lá. Sejamos francos, os professores deveriam ganhar tanto quanto os médicos, porque o médico pode realizar uma cirurgia cardíaca e salvar uma criança. Mas um bom professor pode tocar o coração daquela criança e fazer com que ela se sinta verdadeiramente viva. Professores são verdadeiros heróis que muitas vezes são culpados, mas não são o real problema. Eles trabalham em um sistema sem muitas opções ou direitos. Os currículos são criados por políticos. Muitos desses nunca deram sequer uma aula durante toda a vida. São obcecados por provas e testes. Eles pensam que uma prova de múltipla escolha irá determinar o sucesso. Isso é muito estranho. Na verdade, as provas são tão cruéis que deveriam ser abandonadas. Mas não acredite apenas em minhas palavras. Ouça Frederick Kelly. O cara que inventou a prova disse, e eu cito: essas provas são muito cruéis para serem utilizadas e devem ser abandonadas. Senhoras e senhores do júri, se continuarmos seguindo por esse caminho, os resultados serão letais. Eu não tenho muita esperança na escola, mas eu tenho muita esperança nas pessoas. Se conseguimos customizar o sistema de saúde, carros, páginas no Facebook, então o nosso dever é fazer o mesmo com a educação. Dar um upgrade, mudar, acabar com esse espírito antigo da escola, porque é inútil, a menos que estivéssemos trabalhando para trazer de volta o espírito de cada aluno. Esse deveria ser nosso real trabalho. Nada de senso comum. Ao invés disso, vamos tocar o coração de cada aluno em cada sala de aula. Claro que matemática é importante, mas não mais do que arte ou dança. Vamos dar chances iguais ao dom de todos. Sei que tudo isso parece um sonho, mas países como a Finlândia estão fazendo coisas incríveis. Eles encurtaram o tempo na escola, os professores são bem remunerados. Não existe lição de casa e estão depositando todas as fichas em colaboração ao invés de competição. Aí está o segredo. Meninos e meninas, o sistema educacional deles supera o de qualquer outro país no mundo. Alguns outros lugares, como Singapura, estão avançando rapidamente.
Escolas como Montessori, programas como Khan Academy, não apenas um caminho, mas precisamos nos mexer. Enquanto os estudantes são 20% da população, ao mesmo tempo são 100% de nosso futuro. Portanto, vamos escutar os seus sonhos. Assim, não há o que não vamos conseguir atingir. Esse é o mundo em que eu acredito. Um mundo em que os peixes não serão mais forçados a subir em árvores. Encerro meu caso.